Então, dando continuidade à nossa lista de exercícios, vamos resolver a questão 2. A questão 2 ela dá 3 conjuntos, conjuntos A, B e C, e pede para determinar esses outros conjuntos aqui embaixo. Então, o conjunto A é formado pelos elementos naturais, pelos x pertencentes aos naturais, que são múltiplos de 3 e menores do que 20. O conjunto B é formado pelos naturais, que são múltiplos de 6 e menores do que 20. E o conjunto C é formado pelos ímpares menores do que 20. Então, antes da gente começar a encontrar esses conjuntos aqui, vamos determinar quem são os elementos de A, B e C. Então, fazendo aqui, quem é o conjunto A, né? São os múltiplos de 3 menores que 20 naturais. Então, os naturais a gente viu que a gente está trabalhando como começasse a partir do 1. Então, os múltiplos de 3 vão ser 3, 6, 9, 12, 15 e 18. O próximo seria 21, mas já é maior do que 20. O conjunto B são os múltiplos de 6 menores do que 20. Então, temos 6, 12 e 18. Então, o próximo já é 24, que é maior. E o conjunto C são todos os ímpares menores que 20. Então, temos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. Bom, diante desses 3 conjuntos, agora vamos resolver os itens, né? Então, o primeiro item, o item A, é para determinar A menos B. Como a gente sabe, por definição, são os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então, olhando aqui o conjunto A e B, quem vai ser A menos B, né? São os elementos que pertencem somente a A. Então, o 3 pertence a A e não pertence a B, então ele faz parte. O 6 é comum, então ele não faz parte desse conjunto. O 9 pertence a A e não pertence a B, então está aqui. O 12 pertence a ambos, o 15 pertence somente a A e o 18 pertence a ambos. Então, o conjunto A menos B é formado pelos elementos 3, 9 e 15. O item B, eu procuro C menos A. Então, são os elementos que pertencem a C e não pertencem a A. Então, os elementos de C são todos os ímpares, entre menores do que 20, e o conjunto A são todos os múltiplos de 3. Então, se a gente for observar, quem seria comum, né? Os múltiplos de 3 ímpares, ou seja, 3, 9 e 15. Então, eu vou retirar aqui do conjunto C 3, 9 e 15 e vou obter o conjunto C menos A. Então, C menos A vai ser 1, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Ou seja, todos os elementos que estão em C e não pertencem a A. Agora vamos fazer o item C, que pede para determinar A inter B inter C. Então, primeiro vamos encontrar quem é A inter B. Ou seja, são os elementos que pertencem ao mesmo tempo a A e a B. Como a gente pode observar aqui, quem são esses elementos? 6, 12 e 18. São os 3 elementos que pertencem a ambos os conjuntos, que é o próprio B, né? E agora vamos olhar a interseção desse conjunto A inter B com o conjunto C. Como a gente pode observar, os elementos de C são todos ímpares, enquanto os elementos de A inter B são todos pares. Então, a interseção deles vai ser vazia. A inter B inter C é igual a vazio. E por último, vamos determinar o item D, encontrar o item D. E para determinar o item D, primeiro nós vamos calcular B união C e vamos calcular a interseção C, para depois fazer a diferença entre os conjuntos. Então, quem é B união C?
são todos os elementos que pertencem a B e a C. Então, a gente viu aqui que C são todos os ímpares e B são esses três números pares. Então, B união C vai ser a união desses dois conjuntos, ou seja, vai ser 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18 e 19. E o conjunto A inter C são os elementos que pertencem ao mesmo tempo a e a C. E aí, como a gente viu, esses elementos são os múltiplos ímpares de 3, né? Ou seja, são os elementos 3, 9 e 15. E agora a gente vai fazer a diferença entre esses dois conjuntos, né? Então, quem são os elementos em comum? São os elementos 3, 9 e 15. Então, tudo o que restou aqui vai ser a diferença entre esses dois conjuntos. Logo, B união C menos A interseção C vai ser 1, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18 e 19. Então, esse é o conjunto B união C menos A inter C. E assim concluímos a segunda questão.